Mais uma vez aqui, mais um vídeo espetacular, diretamente de Celebration, na Flórida. Dê uma olhada nesse lugar, olha que paraíso. E eu estou aqui nada menos que o meu grande amigo Juninho. Pensa num cara gente boa, generoso, cara abençoado de Deus, cara de sucesso, é esse cara. Vocês precisam ficar até o final e ouvir toda essa história. Não sei se o som vai estar muito alto, a gente está no ambiente aqui do condomínio, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Então, galera, para você que não é inscrito, se inscreva, curta aí, compartilha, tá bom? Juninho, se apresenta aí, quem que é você? O que Fala, você galera! faz? Eu sou o Juninho, pelo meu tamanho, já dá pra saber, né? Não poderia ser outro nome, não poderia ter sido diferente aqui, esse apelido gostoso aqui que meus amigos me chamam. Cara, quem eu sou? Eu sou amigo do Vetão, né? A gente se conheceu num lugar especial aí que Deus preparou pra gente, foi dentro da igreja. E a gente se aproximou e hoje recebi ele aqui na minha casa. Pegou meu carro ainda pra fazer os corre aqui em Orlando. Mas colocou um gás, né, mano? Ainda colocou um gás. Pelo menos, né? Você é louco deixar seco. É isso aí, cara. Eu tô aqui já vai fazer 9 meses. Ainda brinquei essa semana com a minha esposa, com a minha família. Acabei de nascer. Mas como já tem uns 4 dias, eu já tô conseguindo mamar no peito. Não preciso mais da fórmula. Verdade. Ô Juninho, e conta um pouquinho da sua vida, da sua carreira, como foi seu primeiro emprego, o que você fez, o que você fez para se destacar, se você tem alguma formação, o que você fez? Então vamos lá. Eu acho que eu nunca tive um emprego registrado. Eu tenho a carteira de trabalho, acho que é normal, né, no Brasil, você faz 18 anos ou 16 anos, se eu não me lembro exatamente. Me lembrando agora, engraçado, meu pai mandou ir pra Sé. Primeiro ponto de São Paulo foi pra Sé. Aí eu acordei cedo, cara, coloquei uma roupa bonita e fui pra tirar a carteira de trabalho. Eu tenho ela até hoje, zeradinha, não tem uma anotação. Sério? Fala, vou guardar de recordação. Vou guardar de recordação, vou fazer um quadro com ela. Né? Eu nunca trabalhei registrado, desde muito cedo eu ia trabalhar com meu pai sempre trabalhou nos últimos, 20 anos, sempre trabalhou com obra, ele foi empreiteiro até hoje no Brasil, e aí como normal, né, família, comecei trabalhando com ele, em seguida comecei a fazer a faculdade de administração de empresa na Moca, na São Judas. Primeiro semestre, administração de manhã, inventei fazer engenharia à tarde, prestei vestibular no Mackenzie, da engenharia civil, passei, e aí de manhã eu ia pra Moca e à tarde eu ia pra Consolação, no Mackenzie. 2 faculdades no mesmo dia? Duas faculdades no mesmo tempo. E aí não deu, impossível. Aí eu desisti, tive que desistir de uma, óbvio, escolhi pra desistir da mais difícil, né? Engenharia civil. Fica pra lá. Larguei, continuei com a administração, demorei um tempão para me formar. Se fosse na Universidade Federal, eu teria jubilado. Foram 9 anos para pegar o diploma. Então eu comecei na São Judas e fui concluir o curso de administração na UNG. Peguei o diploma por uma questão hoje minha esposa, ela falou que se eu não me formasse, ela não casaria comigo. E eu, precisava casar, né, bicho? Questão de honra. Aí concluí a faculdade de administração de empresa. Cheguei a trabalhar um tempinho no escritório de um amigo meu. Trabalhei um mês, mas vi que não era. Eu falei, passarinho nasceu pra viver fora da gaiola. E aí, segui com a minha carreira igual meu pai, em obra, construção. O negócio foi tomando uma proporção. Parei de trabalhar com meu pai, tive uma proposta para fazer lojas de celular da Vivo, lembra? Opa! Tinha muita loja de celular, bombou a questão de loja de celular em shopping, em ruas. Então um amigo meu da faculdade tinha algumas franquias da Vivo, ele me fez a proposta para fazer algumas lojas para ele, em shopping à noite era muito difícil. Empresa ou profissional, mão de obra que eu passe a trabalhar à noite em shopping, sempre fui, né, um pouco mais agoniado, ansioso, inquieto. Falei, não, eu faço. Aí eu fiz fiz algumas lojas de celular da Vivo à noite para esse meu amigo. Consegui conectar minha esposa, na época era minha namorada, ela fazia faculdade de arquitetura no Mackenzie também. Então a gente começou a fazer essas lojas, deu certo, prosperou. Em um determinado momento ali, ela
na época da faculdade era meio que necessário fazer estágio. Ela conseguiu um estágio na Gafisa, de arquitetura, como estagiária, né? O primeiro estágio dela ali foi na Gafisa como arquiteta estagiária de arquitetura. Aí, primeiro churrasco do pessoal da obra, eu fui. Cheguei lá, o pessoal nem falou mais com ela, virou meu amigo. Nossa! E aí eles me convidaram para um... Ou seja, network, né, João? Network. Mas como que foi? Você estava no churrasco, só para vocês entenderem, galera, as habilidades que a gente tanto fala, né? Você estava no churrasco ali, do seu ramo de atuação. Como que você fez para se aproximar, para a galera curtir o seu comportamento, curtir a sua vida e te fazer um convite ali? É legal, cara, porque a gente só consegue descobrir as habilidades que a gente tem depois de um tempo. Né? Cada pessoa nasce com um tino para uma determinada área. Hoje eu entendo mais ou menos qual é o dom que Deus me deu. E aí ali eu falei de tudo, menos de obra. Falava de churrasco, de besteira, quando minha namorada não estava, falava besteira, quando ela chegava ali descontraído, brincamos. E aí eu não falei nenhum momento de obra. E aí a gente virou amigo. Foi comunicação pura, né? Comunicação total, brincadeira, lazer. Era um momento de descontração dos caras. Então por que eu iria falar de trabalho? Já estávamos no ambiente de trabalho. Então era um momento de lazer, então a gente falou de tudo menos do trabalho. E aí teve outro churrasco, teve momentos que eu fui, e a minha namorada na época, que hoje minha esposa na época, não participava, mas eu estava com os caras. Nossa! E aí, toda sexta-feira, o pessoal na obra fazia um empreendimento grande pra caramba, quase 1000 unidades sendo construída. E aí no segundo, terceiro churrasco, aí a gente já começaram a perguntar, falar para me explicar exatamente o que eu fazia. E até que você recebeu uma proposta para poder fazer algumas unidades para eles lá. Né? O prédio já estava sendo, uma das torres já estavam quase prontas e era necessário o pente fino para poder entregar para o proprietário. E aí eles me deram a oportunidade, me deram 10 unidades para me fazer. E aí eu comecei, eu, meu irmão e mais 2 pessoas. Em uma semana tinha 25 pessoas. Nossa. Em um mês tinha 60. No terceiro mês tinha 93 pessoas trabalhando. Eu cheguei fazendo aquela primeira oportunidade quase 300 unidades. Nossa, cara. De pente fino. 300 unidades, 300 apartamentos. 300 apartamentos. Apartamento de 115. Alto padrão, né? Médio padrão. Na época era. Gafisa não trabalhava com padrão baixo, né? Então era... Sim. Se vocês não conhecem, dá uma pesquisada, a consultora Gafisa 2013, 2014, ela liderava o mercado de construção em São Paulo. De empreendimentos de médio e alto padrão em São Paulo, ela dominava o mercado. Então, fazia o pente fino em unidades de 115 e 85 metros quadrados. A gente fazia um trabalho tão bem feito, 2 turnos, Betão. Começava às 5 da manhã e saía às 11 meia-noite. Eu chegava às 5 e saía, às vezes, 1 hora da manhã. Porque acabava o expediente ali de trabalho, eu ainda pedia umas pizzas por segurança. Acabava ali, ainda comia umas pizzas por segurança para continuar fazendo ali. Porque o meio de campo ele não tem que ser feito só com o atacante, né? O meio de campo tem que ser feito com a zaga. É verdade. E com quem está no ataque. Então a gente estava ali com um olho nos engenheiros e um olho em quem estava ali no controle da segurança. Até para facilitar o recebimento de material, o acesso dos meus funcionários na obra. Então a visão dentro do negócio ela tem que ser sempre macro. Você não pode olhar só para onde você acha que o resultado vai vir dali, não. O resultado dentro do negócio, ele vem de todos os lugares. Então, inúmeras vezes, ficava lá na obra das 5 da manhã a 1 e meia da manhã. E era fácil porque eu não precisava mentir, né? A minha esposa chegava no outro dia e o segurança falava, ó, seu namorado estava aí até agora há pouco. O cara já falava real. Já dava a letra. Então, foi assim, até chegou um ponto, Betão, que tinham empresas igual a minha, dentro do negócio, tinham 2 ou 3 fazendo o mesmo serviço. Eles chegaram a pedir para mim conversar com os proprietários das outras empresas para mostrar para eles como mais ou menos executava o trabalho, porque o resultado meu estava muito bom, mas o interesse deles não era o meu resultado, era o resultado do empreendimento geral. E como a gente sempre teve essa visão de, se um ganha, todo mundo tem que ganhar, né? Se estava bom para um, tem que ser bom para todo mundo. Não foi problema nenhum, parei, expliquei para eles mais ou menos qual a linha de assunto que eu fazia. Às vezes eu mandava até um dos meus funcionários para dar uma força para que eles pudessem conseguir entregar também as unidades que eles estavam trabalhando, porque o objetivo final era atender o cliente, a Gafisa, atender o engenheiro, a equipe de obra. Então, com essa visão de, o que está servindo para você tem que servir para todo mundo, para o objetivo final,
que era o cliente, às vezes não era nem o do engenheiro, a Gafisa, era o proprietário que estava ansioso ali para receber as unidades dele. Verdade. E deu muito certo. Como isso deu muito certo, a minha equipe, eu tinha um estagiário de arquitetura na época, e contratei uma estagiária de arquitetura também. Eu tinha 2 funcionários, um era funcionário da Gafisa, ela foi dispensada da Gafisa, eu contratei. Por ela já saber como mais ou menos era o sistema, eu falei, essa menina tem que estar comigo, eu vou só dar uma atenção melhor para ela. Chegou o ponto que a Gafisa, a equipe de obra principal da Gafisa pediu para eu poder entregar as unidades para os proprietários. Era um trabalho tão redondinho. Você fazia o pente fino mesmo. Fazia o pente fino e entregava ao proprietário. Então, naquele momento, a primeira oportunidade que eu tinha, eu treinava a minha equipe para oferecer o nosso serviço de reforma também para o proprietário. Então, além de atender a Gafisa, eu comecei a atender os clientes finais que iriam receber as unidades. Então, Juninho, chegou uma época que você fez as entregas da Gafisa porque o resultado do seu trabalho era tão bacana que eles te colocaram a fazer o front com o cliente. Provavelmente você teve até um contato com os próprios clientes para fazer também ali uma divulgação do seu trabalho, né? Isso, exatamente. Entenda, não é que foi não é que eu fiz um bom trabalho, eu consegui juntar uma boa equipe. E aí a gente teve carta branca e teve acesso a lugares dentro da Gafisa, lugares dentro daquela obra que nunca tinham sido acessados por terceirizados. Então, diante disso, e como a gente dominava bem o que a gente estava fazendo, a gente conseguiu apresentar o nosso trabalho para o cliente final, para quem ia lá receber as unidades. Bacana. Então, foi muito bom, foi muito bacana. Também teve resultados legais com isso. Após isso, a gente começou a prestar o serviço de assistência técnica dentro da Gafisa. Poxa, que bacana. A pessoa comprava a unidade, ela tinha 5 anos de garantia. Então, a minha empresa, a gente começou a sair, né, só dessa obra e começou a atender outras obras com assistência técnica. Então, o cara queria comprar um apartamento, sei lá, ele tinha um problema lá com a tomada, não funcionava. Ele abriu um chamado, então ia um técnico da Gafisa junto com um técnico meu e uma mão de obra especializada para executar aquele trabalho. Então, eu fiz isso em inúmeros empreendimentos em São Paulo. E aí eu comecei para outros empreendimentos, prestar o mesmo serviço em outros empreendimentos. Acabei conhecendo muitas pessoas dentro da Gafisa, cheguei a dar orçamento em outras construtoras, mas estava tão redondinho dentro da Gafisa, minha esposa tinha bom relacionamento lá dentro também, então a gente decidiu continuar lá, mas os clientes antigos, de comércios, cliente final antigo, a gente continuou atendendo. Então, nesse mesmo momento, eu cheguei a construir casa em Alphaville, continuei fazendo uma reforminha aqui, outra ali, mas 100% focado na Gafisa. Aí vem a primeira dica. Qual dica de ouro, né? Não concentre os seus esforços em apenas um mercado, em apenas um cliente. Então, 80% do meu negócio estava para atender a Gafisa. Então, veio a Lava Jato, veio a crise no mercado imobiliário no Brasil, automaticamente, quanto maior a empresa, mais rápido ela se atingida. Sim. Então, muitas pessoas acabou sendo desligadas da construtora e essas pessoas eu estava ligado automaticamente a elas. Então, os contratos começaram a não acontecer mais, contratos serem cancelados, veio uma crise muito feia, muito ruim, muito forte. Verdade. No Brasil naquela época, 2014, 2015, então a gente teve que parar as atividades e operações da empresa. Não foi bom, né? Se eu tivesse mantido ali talvez 50 um determinado mercado, 50 Gafisa, talvez eu teria ainda continuado a manter o meu negócio. Mas dica de ouro, não concentre todos os seus esforços para apenas um cliente. Verdade, Juninho. Então, o primeiro ponto negativo, e ele foi o primeiro e único, ele me derrubou. Eu desci uma ladeira sem freio. Mas e aí, derrubar e como que se reerguer? Porque a gente sabe que, graças a Deus, você é um cara que tem muito resultado. E como que foi, cara? Uma ladeira para poder depois... Foi muito frustrante. Eu achei que... acabou me traumatizando. Eu achei que eu nunca mais ia trabalhar com obra. Falei, não, isso eu não quero mais pra mim, não tenho mais... Não for. E aí, naquele momento de dificuldade, bem difícil, foi bem difícil, muito difícil. Meu sogro, ele tem empresa, ele tem algumas lojas de materiais de construção, ele me chamou para ir trabalhar com ele. E aí ali, o que eu não sabia de construção, eu acabei aprendendo. E aprendi algo muito mais importante que a construção, que era fazer conta.
Muito importante para o empreendedor também, né? O cara que tem uma empresa, se ele só atende um cliente, mas não faz a continha ali, pode ter prejuízo no final do dia, né? Para você ter um negócio, antes de você começar, faça a conta. Tem que fazer sentido. Não adianta você ir empolgado achando que aquilo vai dar certo. Não. No papel, aquilo tem que dar certo. E aí, você tendo a receita de como tem que ser feito para dar certo, vai ter algumas coisas no meio do caminho que talvez não vai acontecer redondo. Mas, se você não tiver esse mínimo de controle, esse mínimo de noção, não comece. Então, nesse tempo ali, a empresa deles na época tinha 45 anos no mercado, muito bem estabelecida, fluindo muito bem. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos ali com ele, eu aprendi tudo. Eu aprendi desde fazer o mínimo ali de porcentagem que você quer ganhar, markup, quanto que aquilo me gera de imposto, tudo. Uma hora extra de cada funcionário ali por dia, quanto que aquilo geraria no final. Então eu aprendi aquilo, aprendi a dirigir trator, aprendi a dirigir empilhadeira, manobrava caminhão, manobrava cação de areia, aprendi. Ia visitar clientes, nunca tive dificuldade com cliente, então às vezes eu ia visitar, batia na porta lá da casa da Dona Maria para saber se o material que tinha sido entregue estava ok, se o atendimento tinha sido bom. É importante dar atenção ao cliente, né? O teu negócio ele só funciona, você tem 2 combustíveis no teu negócio, não é você. O principal combustível no teu negócio, no meu ponto de vista, não é só o cliente. A tua equipe ali, né, os employees, já está falando inglês. Tá bagunçando. Os funcionários, ele tem a mesma importância que o cliente. Então você precisa entender se o seu cliente está sendo bem atendido pelos seus funcionários, pela tua equipe. E você precisa entender qual é a carência, qual é a necessidade dos seus clientes quando chega ali. Então, você não é a pessoa mais importante dentro do teu negócio. Os dois pilares dentro do teu negócio é o teu cliente, tão importante quanto o teu cliente é a tua equipe que está trabalhando ali, seus companheiros de trabalho. Então, eu aprendi muito isso ali no comércio, porque ali no comércio era o tete a tete com o cliente, desde o momento que a loja abria, até fechava a loja com o cliente na loja. Então, você aprende ali realmente como lidar com isso, que é o coração do teu negócio, né? O teu cliente e o teu funcionário. Então, se a gente fosse resumir, primeira coisa, não concentrar as atividades em um cliente só. Segundo, saber fazer contas para o negócio ir bem. Ter o cliente e os empregados, né, os funcionários, como ponto focal. E o que mais, Juninho, para ter resultado, né? Para que a empresa vá bem, para que o negócio, de fato, ele tenha saldo positivo, ao invés do... Porque a gente sabe que tem muito empreendedor no Brasil que não faz conta e aí, o cara vive trabalhando, mas nunca vê um saldo positivo na conta. Exato. Nem tudo que você for fazer vai dar resultado. Então você tem que concentrar os seus esforços no que realmente vai dar resultado. Às vezes, não é o que você gosta que vai dar resultado, mas entenda, para você fazer primeiro, para você fazer o que você gosta, primeiro você tem que ter resultado. Não tem alegria sem dinheiro na empresa. O business não funciona se não tiver dinheiro. Mas a alegria vem se o negócio estiver dando resultado. Então, às vezes, mas eu não gosto disso. Mas, de repente é aquilo que vai dar resultado. É verdade. Entende? Então, assim, por exemplo, eu odiava fazer assistência técnica, porque era um retrabalho, mas aquilo dava um faturamento na empresa de mais de R$100.000 por mês. Então, aquilo mantinha. E aquilo era o que tinha todos os dias. O depósito é horrível vender areia e pedra e cimento, porque é um negócio que não dá resultado. É caminhão, é máquina, é um estoque alto, você tem que ter de areia, pedra e cimento, porque 1 metro de areia ocupa muito espaço dentro do negócio. Você comprar um caminhão de cimento ocupa muito espaço. Então aquilo demanda investimento, mas é ele que vai vender a tinta, que vai vender a argamassa, vai vender o piso, que vem o resultado barulho. Então você tem que entender que você só vai fazer o que você gosta depois que você começar a ter muito resultado financeiro. O negócio é assim. É verdade. Porque tem muita gente que quer abrir um negócio, mas fala, cara, eu não tenho paciência com o cliente. Né? Por exemplo, o cara vai abrir uma padaria. E aí o cara fala, eu vou contratar todo mundo porque eu não quero lidar com o cliente. Mas ele precisa, né? Mesmo se ele for o dono, tiver vários colaboradores, ele precisa passar, igual você fazia lá, quando você atendia Gafisa. Entender os funcionários, entender o cliente, ver o que está acontecendo, qual a percepção do cara, o que pode ser melhorado, não é verdade? Com certeza. De novo, você vai fazer o que você gosta depois que você já conseguiu alcançar o que você precisa para fazer o que você gosta.
Então, se você não gosta, se você não gosta de atender cliente, então não comece um negócio. Porque tem aquela falsa impressão assim, Eugeninho. Cara, eu não nasci para ser CLT, não quero trabalhar de empregado. Não quero dar satisfação para ninguém. Só que quando a pessoa é empresário, ela tem um negócio, ela tem que dar satisfação. Ela tem que ouvir os funcionários, ela tem que ouvir as reclamações dos clientes, não tem jeito. Sempre a gente vai ter que ir a alguém para dar satisfação, você concorda, não? 100%. 100%. Não tem como fugir, né? Você nunca vai deixar de ter um chefe. Você vai ser o chefe do teu negócio, mas para o teu negócio funcionar, você vai ter vários chefes todos os dias. Verdade. Ô Juninho, essas dicas são muito boas, cara. Graças a Deus você tem, como eu já te falei, né, um resultado muito bom. E aí você, cara, imigrou agora para os Estados Unidos, está num bairro maravilhoso, olha, essa região incrível. Então, como foi? Como que foi? Eu retornei para o mercado da construção civil. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé, assim, eu falo que eu tenho uma fé que nada me abala. Então, da mesma forma que eu nunca mais queria voltar para o mercado da construção civil, em um momento, conversando com um líder espiritual, ele deu uma palavra para mim de que Deus ia fazer um renovo na minha vida. Eu estava buscando por algo novo, né? Chegou um momento ali dentro do negócio do meu sogro que eu precisava dar um passo, ou era dentro do negócio dele, ou era para fora do negócio dele. E aí eu percebi que eu ia ter ou um sogro ou eu ia ter um chefe, os dois não iam rolar. Então eu preferi ter só o sogro. E aí tomamos a decisão e eu saí do negócio dele. E aí em contrapartida veio uma pessoa e falou, você vai ter um renovo na sua vida. E aí foi quando eu entendi que esse renovo eu ia voltar para o mercado a qual eu já dominava bem, né? Ali que era o mercado da construção civil. E aí não demorou, um cliente procurou, cliente de 3 anos que não se fala, que meu celular ficou mais de 3 anos sem tocar. E a primeira chamada foi de um cliente, eu fiz uma reforma na Faria Lima, do lado do Shopping Guatemi. Primeira reforma. Dessa primeira veio a segunda, a terceira, a quarta, aí eu perdi as contas hoje. Foram 3 anos e meio de retorno para a obra. E aí eu voltei preparado emocionalmente, preparado mentalmente e consegui me preparar financeiramente. Então, primeira sacada do negócio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que oferecer o meu serviço para quem não ganha dinheiro com o meu serviço. Então, essa é dica de ouro, hein, galera? Para quem tem negócio. Então, assim, eu trabalhava para a construtora, logo a construtora não ganhava dinheiro vendendo imóvel. Não. A venda do imóvel era o resultado dela. Ela ganhava dinheiro na economia na construção. Então, por exemplo, uma média de 10 mil reais o metro quadrado de um apartamento. E ela controlava ali 1.400, 1.600 reais o valor de custo para construir para fazer uma unidade. Então, o máximo que ela economizasse era o máximo de lucro que ela ia ter. Porque o valor do metro quadrado era 10 mil e pronto. Não tinha como aumentar para 10 e 100, não. Então ela tinha que espremer o custo operacional. Aí eu falei, entenda, Júnior, isso não é para você, porque eles vão ganhar dinheiro com o seu trabalho. Então eu falei, opa, então eu vou atender. Então, qual era o meu slogan na minha mente, né? Eu falava, o meu negócio é fazer você não perder tempo e ganhar dinheiro com o teu negócio. Então, fazer obra para farmácia. O negócio da farmácia era vender remédio. A porta da farmácia parou de funcionar, a iluminação estava ruim, as paredes estavam feias. Eu ia lá e resolvi o problema do cliente. Ele fechava a farmácia 10 horas da noite, 6 horas da manhã ela tinha que voltar funcionando bonita. Porque o negócio dele era vender remédio, ele não tinha que parar a farmácia para vender o produto dele. Então eu entendi isso, eu voltei para o mercado, então eu atendia clientes, empresas, cara, o nome certo é... Corporativo? Então, eu atendia ao mercado corporativo e automaticamente você está dentro do negócio, o dono, o diretor ou algum funcionário acaba conhecendo o seu trabalho, você está ali, a gente não tinha dificuldade de se comunicar, então além de o mercado corporativo, a gente meio que selecionava o mercado final. E fluiu, cara, fluiu muito bem, eu já sabia atender cliente, já sabia como fazer o trabalho e aprendi a fazer conta. Pronto, eu uni, fiz a junção desses 3 pilares. Resultado. E fluiu. Então, eu comecei a determinar o primeiro. Outra dica, pós-retorno para o mercado de trabalho da construção civil. Primeiro, eu atendi o cliente. Eu atendi a necessidade dele. Depois que eu atendi a necessidade dele, a gente tornava uma solução para ele. Então, tudo que ele precisava relacionado à construção civil, projeto,
ele nos acionava, então começou a não ter mais saber quanto custava. A questão do cliente era saber que eu iria resolver. Ou seja, você resolve um problema talvez com um custo menor, um resultado menor, só que depois a confiança do cliente vai ser tanta que, cara, pode fazer o orçamento que eu sei que você entrega. Exatamente. E, ô Vetão, a questão não é que você conheceu o cliente, você sabe do potencial dele, você vai cobrar mais caro, não. O primeiro momento, quando você vai dar um orçamento, ele é no escuro. Você não sabe se o cliente vai te pagar, você não sabe se você vai ter dificuldade para executar o trabalho, você não sabe se ali naquele condomínio comercial você vai poder trabalhar no momento, da maneira que você quiser, você não sabe tudo que você vai ter que apresentar, oferecer, então você tem que dar um orçamento ali enxuto. E contando que todos os imprevistos podem acontecer. Depois do primeiro trabalho ali para aquele cliente, você já entende o perfil dele, até onde ele chega, quais são os problemas que pode gerar, então você consegue ter um valor mais assertivo. E aí é nesse valor assertivo que você consegue chegar no teu ponto de equilíbrio. Você chegou no teu ponto de equilíbrio, meu amigo, aí o céu é o limite. Aí você já consegue trabalhar dentro do valor que você quer e oferecendo um trabalho de qualidade, porque se você tiver um trabalho de qualidade, a pessoa não vai olhar o preço. Se você oferece um trabalho de qualidade, o teu trabalho não tem preço, entende? Você vai cobrar o valor que vai funcionar para você trabalhar, porque se não funcionar para você trabalhar, você não vai entregar um produto final com excelência. Não dá para pagar para trabalhar, né? Exato, exato. E aí você cobrando um valor justo, você também paga um valor justo. Você pagando um valor justo, você tem um trabalho perfeito. Você tendo um trabalho perfeito, você mantém o cliente. Então esse negócio de fazer Muito bom. vou fazer um preço bom para pegar o trabalho. Esquece, meu amigo. Você vai fazer aquele trabalho uma vez e quase você não entregar. Então trabalhe para você em primeiro lugar e depois para poder entregar um trabalho de qualidade. Entenda, o cliente ele vai gostar e ele vai voltar. Essa história só de vou trabalhar para o cliente, vou trabalhar para o cliente, vou trabalhar para o cliente, você vai quebrar e você não vai conseguir ficar no mercado por muito tempo. Porque tem muita gente trabalhando só para o cliente e que amanhã você não vê mais ela no mercado. Porque ela não entendeu que o cliente quer uma solução, o cliente não quer o preço mais barato. Quem quer o preço mais barato é quem está pechinchando. Quem está pechinchando ele vai fazer isso uma vez só. Quem contrata o teu serviço é porque ele já está acostumado com aquilo. Sim. O índice de recorrência, né, é um dos maiores indicadores de uma empresa. Se a pessoa volta a contratar o seu trabalho, é porque está no caminho certo. Exato. E aí, diante disso, cara, como eu falei, eu tive uma direção, né, de um líder espiritual, eu sou cristão. E parou no sou cristão. A gente volta nesse mesmo lugar, fica assim. Como é que você sabe que parou? Não, tá rodando perfeitamente. Só queria ver, né? Testar. Tá. Quer pegar algum negócio aqui? Não. Tô de boa. Se você quiser beber, pode beber. Não, eu tô só pensando aqui, se você quiser. Mas tá rodando lá. Tá. Então, eu tive, como eu falei, né? Eu sou cristão. E aí eu aprendi a sempre consultar Deus para fazer as coisas. Então a gente estava num momento, então eu comecei a questionar se estava certo e tal, conversando com alguns amigos. E aí eu fiz uma brincadeira com uma amiga minha de que foi na época da eleição em 2018, que se o tal partido ganhasse, eu ia embora do Brasil. E aí ela brincou comigo assim que não importava o partido que ganhasse, o Brasil ia ter uma dificuldade para quem estivesse lá, ter uma dificuldade de crescimento. E aquilo me despertou um negócio, eu olhei o histórico nosso ali e tal, eu falei, puxa, é verdade, a gente sempre vai trabalhar, mas você vai chegar num determinado ponto, você vai estagnar e não vai crescer mais. Aí eu fui buscar a direção de Deus, recebi uma palavra que Deus ia me levar para um outro lugar, e aqui estamos hoje. Que lugar que é esse? A bandeirinha, né, Jesus América, welcome to my new life. Então, foram um processo de 3 anos, de organização, de descobertas, de fazer a coisa da maneira correta. Então descobrimos o caminho, juntamos um valor que nos desse segurança com o meu trabalho, sempre com trabalho. E aí a gente deu esse passo, né? A gente correu atrás, enxergou qual era o caminho correto, um visto que nos daria o direito de viver aqui, que nos daria o direito do green card. E por incrível que pareça, com a nossa área de atuação, que era a construção civil, né, existe uma demanda absurda aqui por determinados profissionais. E aí a minha esposa arquiteta, ela preenchia uns requisitos, aí a gente contratou uma empresa especializada para fazer esse levantamento, essas informações, e aí ela era aplicável para esse processo,
E aí a gente começou e mudamos para cá. Hoje eu estou estudando para dominar melhor o idioma. E aí acabei conhecendo algumas pessoas sensacionais aqui, que também tiveram muito resultado no Brasil. E aí começamos a já um novo sonho. O primeiro sonho era mudar para cá, né? Estabelecer aqui moradia, crianças na escola, entender como funcionava o país. Isso aqui é maravilhoso, é lindo, é maravilhoso, mas tem seus desafios. Aqui a galera trabalha, Juninho, ou não? Cara, o mercado de trabalho aqui ele é absurdo, mas tem suas restrições. Então tem trabalho para todo mundo, mas é necessário você ter a permissão de trabalho. Tem os caminhos para você fazer da maneira correta. Então a gente está entendendo como funciona isso, né? Você pode começar um negócio aqui, mas você não pode trabalhar nele. Mas você pode começar um negócio, usar sua expertise e as pessoas vão trabalhar nele. Mas você mesmo não pode trabalhar até você ter a licença, você ter a permissão de trabalho, né? O famoso work permit. Mas para quem quer, não para montar um negócio, para trabalhar tem bastante emprego, porque o que a gente ouve falar é que o americano é workaholic, né? Trabalha muito, igual a gente estava conversando ontem, sábado à noite, você estava cansado, ou seja, a galera que rala. O sonho americano não é de graça, né? Não é de graça. Eles costumam brincar aqui que aqui é 24/7, né? 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. É bastante trabalho, sim. O mercado de trabalho aqui, ele, principalmente aqui na Flórida, todo lugar que você passa, tá lá, estamos contratando. Então, começamos um negócio aqui, eu e um amigo meu, conheci na escola. A gente se conheceu na escola aqui em Orlando. E graças a Deus começamos a cair na graça do pessoal, também voltaram para a construção civil. Cara, o network, ele é uma chave na sua vida que abre muita porta. Então, cara, você tem que abrir a boca e falar mesmo o que você faz, para que você veio, quem é você. E aí isso vai te conectar com pessoas que têm o mesmo perfil que você, que está buscando às vezes o que você está oferecendo, entendeu? Então isso é muito importante. Então a gente começou a cair na graça do americano. Graças a Deus. Graças a Deus caímos na graça, e a gente já é engraçado, né? O brasileiro... Ele Nada engraçadinho, Juninho, né? Nossa, é um engraçado. O povo brasileiro é um povo feliz, engraçado. Então começou, também voltado na construção civil. O negócio começou a fluir, tem uns 2 meses já que a gente está dando os primeiros passos. E graças a Deus, eu tenho certeza, e Deus é fiel, Ele não mente, como eu falei. Esse negócio vai tomar proporção e a nossa fé faz a gente enxergar aquilo que talvez é impossível, mas já está acontecendo. Então assim, o que eu posso dar de dica para você que está escutando e que, é um prazer também estar podendo falar aqui, tá tendo esse tempo com o Vetão aqui, matando um pouco a saudade. Isso é demais, gente, esse cara é espetacular, ele é incrível. E aí até, desculpa te interromper, meu querido, encaminhando para o final, hoje é domingo, você precisa ficar com a sua família. Eu não sei como que foi a sua história, o seu background, como dizem aqui, né? De onde você veio, mesmo uma pessoa de baixo consegue empreender e ter um resultado, Juninho? Sim, cara. Eu nasci na Bahia, uma cidade que chama Paramirim, já combina com o meu tamanho, né? Paramirim. A cidade, cara, ela é menor do que o bairro que eu moro aqui em Orlando. A cidade que eu nasci era muito menor do que o bairro que eu morava lá em São Paulo. Eu morava em Guarulhos, a gente mudou pra... Quando eu tinha uns 10 anos, a gente saiu dessa cidade e foi pra São Paulo. E aí eu morava na periferia, em Guarulhos. Pra você ter uma ideia, Vetão, meus amigos ali, vizinhos, cara, eles não existem mais hoje. Eles entraram no mundo do crime, tráfico de droga, morreu. Os que não morreram foram presos. E os que conseguiram se manter, cara, estão indo bem. Mas é um realístico, assim, muito difícil. A gente lembra, assim, até dói, cara, porque cara. Nós tivemos a mesma oportunidade, moramos no mesmo lugar, estudávamos na mesma escola, então nossos pais eram amigos, mas cada um tomou um caminho, não tem como entender, não tem como explicar isso, mas se a gente for olhar para isso, vai nos trazer tristeza, e hoje nós estamos vivendo um tempo de alegria, certo? Então assim, eu morei na periferia, quem é da periferia sabe como é, não é fácil você sair de lá e avançar para um novo, para algo melhor, mas é possível. Então eu saí,
Se eu for puxar hoje meu histórico, eu saí do meio do nada e estou começando uma vida nova, nascendo de novo num lugar, num dos melhores países do mundo para se empreender. Então todo o histórico, todas as dificuldades, todos os altos e baixos que eu tive no meu país me preparou para vir para esse lugar onde aqui é um mundo de oportunidades. E então, primeiro, como eu falei, a gente tem que ter fé. E juntar a fé com a tua preparação, com o teu histórico de vida, isso vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Então, se eu fosse dar um apanhado aqui de tudo que a gente conversou, se eu fosse dar um panorama, cara, primeira coisa que eu falo pra você, você tem que fazer um convite para uma pessoa entrar na sociedade com você, da tua vida. Você tem que convidar Deus para fazer parte da tua vida, do teu negócio. Você tem que convidar Deus para ser o responsável da tua família, o responsável da tua vida, o responsável do teu negócio. Primeiro sócio seu é Ele. E aí depois o próximo convite que você tem que fazer é para sua família. A sua família ela tem que estar envolvida em todas as esferas da tua vida, do teu negócio, do teu emocional, de tudo a tua vida tem que estar dentro, porque são seus filhos, a sua esposa, o seu marido que vai te encorajar e vai te impulsionar para você chegar e conseguir romper limites, e conseguir romper a tua vida. E em segundo passo, você fazer as conexões corretas e ter a visão de saber até onde você pode ir com determinadas pessoas. Porque tem limites que você não pode ultrapassar. E acreditar. E sair do ponto que você está com a certeza de que você vai conseguir. Se você está trabalhando hoje e você tem isso dentro de você, que você tem um sonho de empreender, entenda, esse sonho não dá em todo mundo. Esse perfil, Deus não criou todo mundo igual. Então esse desejo que bate, que queima dentro de você, o desejo que queima na gente, de fazer algo diferente, não dá em todo mundo. Eu costumo brincar aqui com as pessoas, com minha família, que o desejo de vir para a América, ele não dá em todo mundo. Então se você teve esse desejo, meu irmão, e você já está aqui, se você teve o desejo de empreender, você já começou, entenda, você está no caminho certo, talvez ainda não chegou no momento que o negócio bateu o ponto de equilíbrio, mas ele vai bater. Se você não parar, ele vai bater. Então não desista. Se você trabalha hoje em algum lugar e te dá uma inquietude de fazer alguma coisa, talvez é o momento de você sair desse lugar e começar a empreender. Não olhe para o resultado, não olhe para o dinheiro. O dinheiro ele vai ser uma consequência disso. O resultado financeiro ele vai vir depois de um tempo. Para alguns muito rápido, para outros demora uma vida. Estava conversando com o Everton ontem, com o Vetão ontem, falei, a gente demora 30 anos para fazer sucesso da noite pro dia. Então é isso. Crê em Deus, chame Ele para fazer parte da tua vida, do teu negócio, para fazer parte de tudo. Coloque a tua família como que eles fazem parte do teu negócio e faça as conexões certas. E tenha persistência. E a inquietude é algo nosso, do empreendedor. Essa inquietude não pode te incomodar, essa inquietude tem que te impulsionar. É isso. Juninho, te amo demais, cara. É nóis, irmão. Isso é um bate-papo que vale ouro. Estamos aqui pleno domingo. Juninho abriu aqui um espaço no condomínio dele pra gente bater esse papo, pra tentar, de alguma forma, contribuir com o seu crescimento. Seja na vida corporativa, na carreira ou no seu negócio. Cara, siga isso. É um cara de resultado, comprovado. Resultado no Brasil e agora também nos Estados Unidos. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.